Ontem de manhã eu fiz um vídeo aqui falando sobre os protestos nos Estados Unidos, principalmente em Minneapolis, mas que já se espalharam para outras cidades, que começaram por causa do assassinato do George Floyd, um cidadão negro que foi pego pela polícia, o algemou, o pôs no chão e o manteve imobilizado com o joelho do pescoço dele, e ele morreu asfixiado, e ele dizia: eu não consigo respirar, e como consequência disso, como já aconteceu em outras circunstâncias, a população norte-americana, principalmente os negros, mas outros grupos também, se revoltaram com isso e foram às ruas protestar, inicialmente de maneira pacífica e depois escalou para violência, e agora eles estão incendiando casas. O policial, que é o Derek Chauvin, ele foi preso, embora tenha sido acusado de homicídio culposo, ou seja, matou sem intenção de matar. O que é um absurdo e o que não vai apaziguar certamente a revolta dessas pessoas. Mas ontem mesmo a gente viu uma cena que simplesmente foi inacreditável. Eu jamais vi uma cena parecida com essa em democracias, jamais vi uma cena parecida com essa, que foi de um repórter da CNN, um repórter negro. O nome dele é Omar Jimenez. Ele estava cobrindo os protestos, estava com sua equipe ali, com o produtor e com o cinegrafista, com a identificação da CNN, e ele foi preso ao vivo. Ao vivo. Ele estava lá cobrindo os protestos, se identificou para os policiais, perguntou para onde ele poderia ir, um local seguro, que não incomodasse, que não atrapalhasse a operação dos policiais, e mesmo assim ele foi preso ao vivo. Vamos ver a cena, porque a cena é chocante. Como eu disse, eu nunca vi nada parecido numa democracia sólida. I'm sorry? You're under arrest. Okay. Do you mind telling me why I'm under arrest, sir? Why am I under arrest, sir? Officer's with CNN and he's on the air right now. Okay. You are arresting him live on CNN. We told you before that we are with CNN. If you're just tuning in, you are watching our correspondent, Omar Jimenez, being arrested by state police in Minnesota. We're not sure why our correspondent is being arrested. Hang on one second, Allison. Let's listen into what these officers are saying. E é importante ressaltar aqui que nesse momento havia duas equipes cobrindo os protestos. Você tinha uma equipe com um jornalista branco da CNN e uma outra equipe com o Omar Jimenez, negro, e só ele foi preso. O outro repórter também foi abordado pela polícia, perguntou o que ele estava fazendo ali, ele mostrou a identificação e liberaram o jornalista branco. Ontem eu mencionei aqui que nos países nos quais eu vivi, os Estados Unidos é o país mais racista que eu já vi. Isso não quer dizer que seja o mais racista do mundo, obviamente, porque uma coisa não extrapola para outra. Eu imagino que todos os países do mundo possuem algum tipo de racismo ou outro, em diferente medida, e também com diferentes alvos, né? Não apenas negros, mas também outras etnias. Ou seja, quando eu falo que eu senti que foi o país mais racista, obviamente é minha experiência individual, aquilo que eu observei enquanto morava lá. Então é óbvio que é uma visão parcial minha da situação. Imagino que tenha ficado claro quando eu disse que dos países nos quais morei foi o que eu achei que foi mais racista. Então não é um comentário definitivo referente a todos os países do mundo. O que eu quero falar hoje tem a ver com, bem, o caso do repórter, né? Como isso explicita de maneira bastante evidente esse racismo institucional nos Estados Unidos. Você tem um repórter, um país que arrota o tempo todo liberdade de expressão, livre imprensa, e a polícia do estado de Minnesota vai lá e prende um repórter ao vivo. Isso é muito chocante, gente. Não sei se você tem dimensão disso. E claramente foi uma prisão com base racial. Ele foi preso porque ele era negro. E isso não é tão difícil de deduzir com base no que está acontecendo agora. Tanto que uma das coisas que foi dita posteriormente a isso é para demonstrar como há uma seleção racial pela polícia. Uma polícia olha os negros nos Estados Unidos como se fossem criminosos naturalmente. É negro, então é uma ameaça, e não importa o modo como você se comporta, porque muita gente diz assim, não, mas o policial matou esse sujeito porque ele reagiu, porque ele estava agressivo. E muitas das cenas que a gente já viu nos últimos anos não tem nada a ver com isso. São pessoas que não reagiram à prisão, pessoas que não tentaram fugir e que foram mortas pela polícia simplesmente porque eram negros. Então isso, de fato, explicita o profundo racismo institucional que há no país. E uma coisa que o Omar Jimenez disse é que ele se sentiu mais seguro, e aqui é uma coisa muito triste de ouvir de alguém falando, né? Ele se sentiu mais seguro porque ele sabia que ele estava ao vivo na televisão.
Ou seja, ele sentiu que ali não iam matá-lo, não iam fazer alguma coisa com ele de mal, porque ele estava ao vivo na televisão. Eu acho que é até difícil para a gente expressar aqui quão absurda foi essa situação se não fosse nos Estados Unidos agora. Se não fosse num país que tem, de fato, uma polícia que é treinada para perseguir e matar cidadãos negros. Então, assim, é inacreditável o que aconteceu ontem. E como mencionei sobre os manifestantes, os protestos e os protestos violentos agora, só para ter uma ideia, eles estão se espalhando, eles estão indo para outras cidades agora, tanto os protestos pacíficos quanto também protestos mais agressivos. Então, nesse momento, você tem protestos agora em Los Angeles, Bakersfield, Sacramento, San José, Oakland, São Francisco, Denver, Atlanta, Chicago, Des Moines, Indianápolis, Fort Wayne, Louisville, Nova Orleans, Nova York, Boston, Detroit, Minneapolis, que foi onde começou, na verdade, todos os protestos, né? Las Vegas, Charlotte, Columbus, Cincinnati, Dallas, Houston, Richmond e na capital também. Eles foram na frente da Casa Branca protestar em Washington, na capital. E outra coisa também que acentuou isso, né, que piorou a situação, na verdade, foi um tweet do presidente Trump, que tem uma grande afinidade com os supremacistas brancos, e a gente sabe também, isso já é documentado. Alguns anos atrás, tiveram protestos em Charlottesville para a remoção da estátua de um líder confederado, e supremacistas brancos foram lá, fizeram protestos, houve conflito entre antifascistas e fascistas, e o Trump foi defender os fascistas, dizendo que tinha pessoas boas dos dois lados dos protestos. Então ele tem uma afinidade muito grande com os supremacistas brancos, e ele citou no tweet dele uma fala de um xerife sulista que dizia o seguinte: quando começam os saques, começam também os tiros. A frase foi dita por um chefe de polícia da Flórida em 67, e era um supremacista branco também, era alguém que era bastante brutal no trato com os cidadãos negros da Flórida, e o Trump vai lá e repete essa frase. O que aconteceu foi que o Twitter bloqueou essa postagem do Trump, porque instigava o ódio. Então é um presidente que, em vez de tentar apaziguar os ânimos agora, vai lá e põe mais lenha, inflama ainda mais o que está acontecendo. Então, certamente, os protestos vão continuar se espalhando. E o que eu gostei de ver, na verdade, né, nesses protestos pacíficos, principalmente, que transmitem para a maior parte da população o sentimento de mobilização social, é de ver não apenas manifestantes negros, que são os principais alvos da brutalidade policial e dos homicídios pela polícia, mas principalmente também participantes de outras etnias, latinos e brancos também. Porque essa luta contra o racismo, ela não é uma luta apenas de quem sofre racismo diariamente, mas é uma luta de todos. Então é muito importante que as pessoas se manifestem lá e que demonstrem isso publicamente e que a sociedade demonstre o repúdio ao racismo. E aqui entra um segundo aspecto em relação a esses protestos, porque o que acontece aqui? Porque teve esse caso, o assassinato do George Floyd. Isso aqui é o estopim, na verdade. Esses protestos agora por várias cidades norte-americanas não são consequência apenas desse caso. Isso aqui são décadas e décadas e séculos, na verdade, de negligência, de perseguição, de uma raiva e de um sentimento de injustiça profundo que vai e extravasa. Como eu mencionei aqui alguns dias atrás, uma fala do autor Malcolm Gladwell, porque tem gente que estuda esse tipo de manifestações, esse tipo de protestos, de revoltas. E tudo começa com uma pedra. Uma pessoa joga uma pedra numa vidraça e quando você vê, a cidade inteira está pegando fogo. Então, você tem um caso, a morte de George Floyd, o assassinato de George Floyd, e a sensação de injustiça, de impunidade, porque certamente esse policial aqui não vai pegar uma pena proporcional ao crime que ele cometeu. Certamente não vai acontecer isso, como já aconteceu anteriormente em outros casos também de homicidas, policiais homicidas que foram julgados inocentes porque estavam cumprindo o seu dever de perseguir a comunidade negra nos Estados Unidos. Então certamente ele não vai pegar uma pena que seja justa para quem sofre todos os dias atos de racismo, então não será uma pena justa e só vai acentuar a sensação de impunidade. Então, nesse momento que acontece, não é apenas a morte do George Floyd, que por si própria já é bastante revoltante, mas é todo um conjunto de pequenos atos de discriminação ou grandes atos de discriminação, de perseguição policial e que vem tudo atuando ao mesmo tempo. E ainda você junta com isso a pandemia, que está empobrecendo milhões de norte-americanos, foram milhões e milhões de pessoas demitidas por causa da pandemia, então junta a pobreza, junta a marginalização social, junta uma série de fatores agora e que vem como uma bomba relógio, prestes a explodir a qualquer momento. Eu vou fazer uma previsão aqui, que eu posso estar bastante errado na verdade, mas vou fazer mesmo assim, que eu tinha falado disso acho que anteriormente já, que essa pandemia será o colapso do Império Americano.
Isso vai mudar completamente a dinâmica de poder no mundo. E eu imagino que depois disso o país será totalmente diferente. Um primeiro sinal disso foi em 2001, quando houve o atentado às Torres Gêmeas em Nova York, o atentado terrorista lá. Isso já foi uma cicatriz, já foi um sinal de que o país não era imbatível, de que não era intocável. Aquilo demonstrou uma fratura nos Estados Unidos e depois se envolve em 2 guerras e de lá em diante foi barranco abaixo. O país foi decaindo, o abismo social aumenta a cada ano nos Estados Unidos e certamente a pandemia vai contribuir para isso. Então, na minha leitura, isso aqui será um símbolo, será um marco do colapso do Império Americano, de uma mudança de eixo de poder. E esses protestos agora, embora sejam principalmente por causa do racismo institucional, eles também são protestos que revelam esse enorme abismo social nos Estados Unidos, de marginalização de um segmento inteiro da população, que é considerada pelo próprio presidente da República como marginais, e ele fala isso, que são bandidos. Ele usa um termo lá que são thugs, que seriam tipo bandidinhos, que são marginais mesmo, criminosos. E aqui é importante ressaltar, são décadas e décadas dessa mentalidade, de pensar o negro norte-americano como se fosse bandido. Primeiro é bandido e depois você verifica se ele é criminoso ou não. Como fizeram com o repórter da CNN ali, o Omar Jimenez. Primeiro verifica se é bandido, leva pro camburão e depois você solta se for o caso. E me perguntaram também ontem sobre outros países, né? Sobre como é o racismo aqui na Europa. Como eu disse, eu não posso falar sobre a experiência em todos os países porque eu não morei em todos os países da Europa. Eu morei aqui na Espanha, na Itália e no Reino Unido. Então eu posso falar sobre esses países e todos eles são racistas, de um maior ou menor grau. Eu quero mencionar aqui 2 casos de protestos na Europa também, como consequência do racismo nesses países. Um deles foi em 2005, que começou na França, que foi um caso de alguns jovens perseguidos pela polícia, jovens negros, eles se esconderam num local e um deles morreu eletrocutado. E essa perseguição desses jovens aqui levou a uma tremenda revolta nos subúrbios de Paris, que são regiões com uma enorme comunidade de imigrantes ou de descendentes de imigrantes africanos, e nessas comunidades eles começaram a se revoltar e partiram para protestos também, alguns que escalaram para a violência. Então puseram fogo em carros e isso foi se espalhando pela França. Começou em Paris, mas depois foi tomando outras cidades e chegou até a Bélgica e em alguns casos também na Alemanha. Ou seja, isso começou naquele momento a demonstrar também essa sensação de profunda injustiça social, de desigualdade, de indiferença, de perseguição, às vezes, a comunidades de imigrantes, ou de filhos de imigrantes, ou de descendentes de imigrantes, negros em sua maioria. Então na França também existe, obviamente, preconceito. Houve uma enorme migração de países que eram colônias francesas na África, ou seja, os franceses foram para a África, oprimiram os povos africanos, seja os países do norte da África, seja os países subsaarianos. E depois, quando houve essa imigração em massa desses países africanos para a França, que seria a metrópole colonial, começa a haver uma relação tensa entre os franceses brancos e os imigrantes das colônias. E em 2011 você teve um caso parecido no Reino Unido também, que um jovem negro foi morto pela polícia, e isso deflagrou uma série de protestos pelo Reino Unido, começando em Londres, mas também em outras cidades. Manifestações violentas também, em algumas circunstâncias, puseram fogo em prédios, ou seja, foi bem complicado o negócio, que se prolongou por alguns dias, que também exibiu as tensões raciais que existem no próprio Reino Unido. Ou seja, os Estados Unidos não têm exclusividade em relação ao racismo, seja ele estrutural, seja ele cultural, seja ele institucional. Outros países também têm problemas graves em relação a isso, embora na minha leitura, pelo menos no Reino Unido, eu vejo muito menos essa tensão do que eu via nos Estados Unidos. No Reino Unido você tem os hooligans, você tem supremacistas brancos, você tem uma certa noção de pureza racial também lá, e algumas torcidas organizadas, por exemplo, como do Chelsea, que foi para Paris acompanhar um jogo e fizeram manifestações racistas no metrô de Paris. Ou seja, você tem isso também, e às vezes se torna bastante nítido, mas a natureza do que acontece lá é muito diferente do que se passa nos Estados Unidos. Por exemplo, o que você vê muito no Reino Unido, casais interraciais. Homem ou mulher branca com um parceiro de outra etnia. Você vê isso. Você vê isso com frequência, na verdade. Coisa que você não vê nos Estados Unidos. Você vê um casal negro com branco nos Estados Unidos, isso chama atenção na rua. De fato, as pessoas param para olhar, porque não é comum. Não é uma coisa que você vê cotidianamente. Por exemplo, cena que eu via em restaurante na França. Eu não morei lá, mas eu fiquei alguns meses por lá. Por exemplo, você vê numa mesinha de adolescentes, um adolescente branco, um adolescente islâmico e um adolescente negro, conversando, os 3 juntos ali. Essa é uma cena que você raramente vai ver nos Estados Unidos, de
grupos de amigos ou de parceiros interraciais ou interculturais. Isso não acontece, é muito raro mesmo. Mas repito aqui, isso não quer dizer também que nesses outros países não haja racismo, porque há racismo, com manifestações diferentes, mas certamente existe também. E só um último detalhe aqui para encerrar o vídeo, já que a gente entrou na questão da supremacia branca. Ontem eu mencionei aqui a cena do Bolsonaro bebendo leite na live, e como beber leite, né, o copo de leite tem referências explícitas a movimentos supremacistas brancos pelo mundo. E naquele vídeo eu falei que a gente não tem como saber se aquilo ali foi intencional ou não, que talvez a gente jamais soubesse isso. A questão é que, pouco depois da live do Bolsonaro, o Alan dos Santos, do canal Terça Livre, que é um bolsonarista, foi lá e também tomou um copo de leite e falou o seguinte, aqui, olha, vejam a cena aqui. Rapidinho. Que ninguém notou ainda. Teve a live do presidente hoje, né? Subliminar. Entendedores entenderão. Caminho, por favor. Tirar aquele print bonito. Pronto. Depois eu tiro um print. Eita, Isso. Ou seja, em seguida, após a cena do Bolsonaro, o Alan dos Santos vai lá e confirma essa nossa hipótese, de que de fato havia sim uma referência a outra coisa que não apenas tomar o leite dos produtores de leite do Brasil. E ele diz ali, entendedores entenderão. Então, assim, olhem para a cara do Alan dos Santos, gente. Olhem para a cara desse sujeito. Esse sujeito aqui está sinalizando para supremacistas brancos. Esse cara aqui, se entrasse no meio de um grupo de neonazistas, ia apanhar até dizer chega. É assim, é uma coisa inconcebível. Um sujeito como Alan dos Santos fazendo saudação aqui, fazendo referência a supremacistas brancos. É o grau que chegou os Estados Unidos com o Trump fazendo referência a um chefe de polícia, a um xerife supremacista, e no Brasil, presidente da República e bolsonarista fazendo referências a supremacistas brancos. É assim, é inacreditável o negócio. De fato, assim, chegou num nível que é surreal mesmo, assim, é inacreditável. O que eu quero saber de vocês, primeiro, sobre a cena do repórter da CNN, repórter negro sendo preso ao vivo. Que tipo de sensação isso causa em você? Para mim foi chocante. De fato, assim como eu disse, eu nunca vi nada parecido na minha vida. Um repórter numa democracia sendo preso porque é negro. Eu nunca tinha visto isso antes. Sinceramente, para mim foi muito chocante. Mexeu comigo essa cena. E depois, eu quero saber também o que vocês pensam sobre essa relação em outros países. Para quem mora fora do Brasil, principalmente, qual é a relação no país que você mora com a etnia das pessoas? Se vocês percebem o racismo, como é que vocês percebem onde você mora aí, a relação com as questões raciais? Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!